Muito boa tarde, meus amores. Entre Família, começando agora. Tudo bem com você, Aleixo? Tudo bem. Muito boa tarde para você também. 2h30 da tarde, estaremos juntos até as 4, conversando com você e ouvindo você também. É muito bom estarmos juntos. É isso aí. Aleixo, você tem 2 meninas ainda. Próximas... Não sei se próximas. Um tempo, talvez 2 tempos e metade de um tempo. Metade de um tempo. Namoro na adolescência. Namoro, quanto mais cedo ou mais tarde. O que você pensa sobre este assunto? Como lidar? Mamãe, quero namorar. Papai, estou gostando de um menino ou me pediu em namoro na escola. Tchau. O que fazer? Fui embora. O que fazer eu não posso falar assim no ar, que eu penso em fazer. Mas eu não fico apavorado, eu sou super tranquilo com esse assunto. É? No máximo? No máximo, com uma pá. Muitos pais ficam apavorados com essa história de meu filho estar namorando, seja menino ou menina. Como é essa história para você aí em casa? Vamos conversar sobre isso? Precisamos. É necessário. E temos convidado no programa de hoje para falar com a gente esse bate-papo, claro que sempre incluindo você. Não dá para a gente conversar aqui sem que você participe, traga as suas experiências, conte como é aí na sua casa. Seu filho ou filha já disse, mamãe, quero namorar ou estou namorando. Às vezes não contou, só chegou e avisou. Tô namorando. Você tá ficando cada hora pior. Sabe por que você já passou pelo momento? Não. Não, claro que passou pelo momento. Não passei, não passei. A sua filha começou a namorar Depois com 30 anos? Não, mas estava combinado, não teve nenhuma surpresa. Depois eu conto. Caso eu tenha nenhuma surpresa, já disse tudo que vai acontecer. Não, a verdade é a seguinte, é inevitável, então eu tenho que me preparar para isso. E você também, ela vai passar por isso. É natural. Natural, chato, mas muito natural. Afinal de contas, é assim que a humanidade chegou até aqui. Não achei chato, faz parte. Mas tem um direcionamento aí para fazer com os filhos. Convidado de hoje, anuncia pra gente. Convidado de hoje que já está ali no espaço da cozinha, o Felipe Paiva, psicólogo, trabalha com isso, orientador de pais, vai me orientar e a você também no momento de interação. Tem alguém que passou por isso recentemente que está ali no hashtag? É verdade. Como vai, Josemara Mai? Tudo bem? Começou a namorar na adolescência? Deu trabalho? Seus pais ficaram de alguma forma preocupados, Josemara? Pior que eu não dei trabalho, viu? Ficaram bem felizes com isso. Bonitinho. Ai, não deu trabalho. Quando o menino comentou na escola que queria namorar comigo, e eu cheguei pro meu pai, como que é namorar uma pessoa? Meu pai já é branco. Ele ficou uma outra tonalidade de branco, assim, ficou transparente. Ele, minha filha, vamos conversar com calma sobre isso, mas a resposta é não, entendeu? É não. Já vai de imediato nisso. Mas eu fui bem tranquila, viu? Não dei sufoco pros meus pais, não. Eu comecei a namorar com 17 para 18 anos. Já tava bem crescido. Muito cedo, começou a namorar bem cedo. Muito cedo. Mas, gente, vamos lá focar no momento hashtag, que hoje eu não tô pra entrevista, viu? Hoje eu tô pra dar notícia pra vocês. Hoje no momento hashtag eu vou falar sobre a divulgação dos locais pro Enem, ó. Já pegando o gancho dos adolescentes. Aproveita aí pra anotar depois. Também fato te dar algumas dicas aí de quais tipos de temas podem cair na redação. É sempre aquela surpresa, né? Ninguém sabe, mas talvez, existe esse talvez aí que deve ser preparado. E por fim, te apresentar uma pesquisa que mostrou que 49% dos brasileiros acreditam que a educação pode reduzir a desigualdade social. Eu tô hoje com a garganta meio ruim, então, por favor, gente, releva um pouquinho, porque hoje a garganta tá meio... Falou de namoro aqui, nem sou adolescente, mas já fiquei meio ruim da garganta. Isso, porque hoje ela completa 7 anos que começou a namorar com o que hoje é marido dela. Exatamente. 7 anos. 7 anos. Muito bom. Isso também é notícia, Josemara Mai. Isso também é notícia. Do nosso hashtag. Tem um hashtag ali, tem um aqui. Tem um por aqui, aqui também. Gente, isso aqui era bastidor, já trouxe aqui no ao vivo pra vocês. Obrigada, meu amor. A gente se encontra daqui a pouquinho no hashtag com você, porque afinal de contas... devo dizer também que o terceiro elemento que está faltando aqui, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro elemento é você, quando você falta. Abinal Júnior volta com a gente, acho que na quinta-feira, né, pessoal? Nós temos o Grêmio aqui da Novo Tempo, que a cada ano faz uma viagem. Pois não é que o Abinal é deste tal Grêmio e estão fazendo este passeio, esse momento social de interação entre outros colegas de trabalho, e nós ficamos aqui no batente. Torcendo para o Abinal estar feliz. Ele está feliz com a família e os amigos, mas hoje ele participa ainda do programa, ele deixou material prontinho sobre essa história de namoro na adolescência. Ele foi conversar com alguns dos meninos e meninas para falar a respeito do assunto aqui junto com a gente no Entre Família. Pausa rápida? Rapidíssima. Então tá bom, a gente já volta, até já.
Amores, nós dissemos que era bem rapidinho e não é que foi? Para você acreditar que quando a gente fala a verdade. Como a gente fala que é verdade que você fique com a gente fica feliz com isso, não é, Aleixo? Muito, muito feliz. E quando vai chegando aquelas perguntinhas, e aquela interação que chega antes, então, que é muito, muito legal. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos da Igreja Central de Piracicaba. Estive lá no sábado, foi uma delícia estar com vocês lá. Eu morei em Piracicaba, sou mais ou menos piracicabano e é muito gostoso. Um abraço para quem está lá em Piracicaba, Darleide. Muito bem, meus amores. Então, um beijo para vocês. Esse final de semana, deixa eu mandar também um grande abraço para só 2.000 mulheres que estiveram reunidas neste último sábado em Petrolina. Um beijo para a Zuleide, a líder de todo aquele evento belíssimo. Vocês são simplesmente incríveis. Próximo final de semana estou em Itabuna. Beijo. Amores, então, além de beijos e abraços daqui, pergunta do dia. Produção, eu fechei a minha dália aqui. Você pode soprar para mim? Não, deixa comigo. Você começou a namorar com que idade, Aleixo? Essa é a pergunta do dia para você, porque eu não vou mandar nenhuma interação. Mas o que custa dizer a idade que você começou a namorar? Comecei a namorar com... Alice, você está assistindo? Comecei a namorar com 32 anos. Só porque a Alice está assistindo. Casei com 25, comecei a namorar com 32. Você começou a namorar com qual idade? Ó, eu fiquei vermelho por dentro, você não está notando. Compartilhe sua experiência. Se o Abinal estivesse aqui, ia falar, manda fotos. Obviamente, hoje eu tenho que te aconselhar. Não manda não. Mas se você é pai de adolescente, mãe de adolescente, vó de adolescente, se você é adolescente, manda aí sua interação. Você começou a namorar com quantos anos? Como que você lida com isso e com seus filhos? 12-98315-0249. Se quiser, você pode apontar o seu celular para este QR Code que está aparecendo aqui na tela e ele vai levar você direto para o nosso link no WhatsApp e você manda mensagem para lá, a sua interação. Muito bem, então, tá liberado namorar por aí? Conta pra gente. Vamos fazer o seguinte, já que você fez a pergunta do dia, roda a vinheta, está chegando o hashtag de hoje. E já que o assunto de hoje é adolescente, vamos começar com uma notícia que interessa não só esse público, mas também aos pais. O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou hoje os locais de prova para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes podem conferir onde vão realizar a prova através do cartão de confirmação de inscrição que está disponível na página do participante. Esse documento também traz informações importantes, como o número de inscrição e a data e hora da prova. Para acessar, é só entrar no site enem.inep.gov.br/participante. Agora, que tal dar uma olhadinha aí no calendário deste Enem aí deste ano? Vamos lá comigo na tela? Então, gente, só conferindo, dia 3 de novembro vai ser o primeiro dia da prova, dia 10 de novembro o segundo dia de prova, dia 20 de novembro a divulgação dos gabaritos. Eu confesso que quando era este momento a ansiedade surgia 3 tipos ali, sabe? Nem sei se existe 3 tipos de ansiedade, eu estaria tanto que eu não conseguia controlar. Dia 13 de janeiro de 2025 sai o resultado do Enem. E olha, gente, vocês no primeiro dia... A prova terá uma duração aí mais ou menos de 5 horas e 30 minutos. E no segundo dia, de 5 horas. E eu vou te dar uma dica, viu? Uma dica aqui da Jo. Os portões abrem aí meio-dia e fecha às 13 horas. Então aproveita para já planejar aí bem a logística até o local e evitar atrasos, hein? Claro, evitar ser meme também, né? Que o pessoal aproveita essa oportunidade do pessoal a se atrasar e registrar ali, pronto, e vira figurinha no WhatsApp, como eu tenho feito com o pastor Aleixo constantemente. Mas é bom se preparar, né? E aí você sorri pra mim e espera que eu devolva o sorriso. Depois você fala que são figurinhas minhas. Mas eu relevo. Claro, estou sendo simpática. Essas figurinhas são bem tranquilas. E nem acontece uma vez por ano. Atrasou. Atrasou, marca muito. Que vem. Muito, sim. Eu lembro que eu ficava muito assustada, ficava tão ansiosa. Eu planejava certinho, mas eu chegava até com 1 hora de antecedência antes do portão abrir, porque realmente não ia ter
empecilho nada me impedir de fazer a prova. E durante a prova também, eu ficava bem ansiosa, porque mexe com o nosso coração, né? A gente estuda, mas nem tudo que a gente estuda cai. Aí já dá aquela ansiedade, é hora de colocar em prática todo o conhecimento. E olha, meu povo, a redação do Enem tem um peso significativo na pontuação final de cada candidato. No ano passado, o tema da redação foi Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E a tendência é que os temas continuem relacionados a problemas sociais e estruturais do nosso país. Pesquisando sobre isso, os especialistas já apontaram algumas possibilidades para os temas do Enem deste ano e eu vou compartilhar com vocês. Então já aproveito para tirar print da tela, viu? Vamos lá, gente. Possíveis temas: desafios para combater a prática do bullying no ambiente escolar, a busca desenfreada por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil, o impacto das mudanças climáticas nos direitos da sociedade brasileira, desafios para democratizar o acesso ao esporte na sociedade brasileira e desafios para o combate à dengue no Brasil. Já vai dando uma estudada, quanto mais a gente treina, é melhor, né? Que a nota do Enem realmente faz toda a diferença. Você, pastor, já foi professor e sabe muito bem disso, né? Seus alunos ficavam nervosos nesse período? Muito, muito. Teve momentos bons que eu lembro que a gente se reunia na escola antes, para que eles ficassem bem, ficassem calmos e a gente ia junto para eles com o local de prova. É uma tensão porque vai definir a vida em um momento da vida que você não tem todos os instrumentos para defini-la. É tenso, a nota do Enem vai decidir onde você vai morar, qual vai ser o caminho, quantos passos será o caminho. Nesse momento, pais, professores devem estar juntos. Porque é muito tenso mesmo, é muito tenso. Dando todo suporte. Falando de redação, é a maneira como alguém vai dialogar com o contemporâneo. Ele precisa estar antenado o tempo todo. Você não vai se preparar para a redação momentos antes da redação. Porque é a capacidade de escrita, de argumentação, mas o quanto você entendeu o que aconteceu no mundo. E tudo que é teste e avaliação, você se põe num lugar bastante delicado, né? De primeiro concorrer a uma vaga, tem a pressão da família, tem a pressão dos amigos, a expectativa que põe sobre esse indivíduo, se vai passar ou não, a depender da história de cada um deles. Tem pessoas que estão agora definindo a vida a partir desse Enem. Outros talvez tenham mais possibilidade de tentar outras vezes em função de idade, ainda muito jovem. Mas a pressão interna, a externa, a expectativa, os medos, para ainda você ser testado num conhecimento tão amplo, tão vasto, é muito difícil que não fique tenso de alguma maneira. Muito. Seria, eu acho que até anormal se não existisse esse nível importante de ansiedade. Mas são aquelas dicas de sempre, né? Dormir, estudar bastante mais dormir, se hidratar, ter paciência, chegar no dia anterior e saber que o que foi estudado. Não dá para correr atrás do tempo assim. Mas um abraço para todos e que sejam abençoados. É cuidar com a alimentação também, viu? Não leva o mundo e o fundo no dia da prova, tá? Que às vezes a gente quer levar, não é nenhuma fatia de pão, a gente quer levar o pão todo, né? Ou levar uns 5 litros de água, com medo que tudo pode acontecer naquele momento. Mas tenha tranquilidade, leva uma comida mais leve, que ajuda muito esse processo, né? Bastante. Qual o dia? Dia de domingo? Agora você me pegou, viu? Se puder voltar com a tela, gente, porque além com sinusite, eu tô com a memória muito precária. É que você não tem obrigação de saber tudo, você não tá no teste do Enem. Ó, eu tô me sentindo aqui, gente, a pressão, tô pressionada aqui. Não precisa. Gente, dia 3 de novembro vai ser o primeiro dia da prova, dia 10 de novembro, o segundo dia da prova, e aí pra depois conferir, pegar os gabaritos, dar uma olhadinha como que você se saiu, será no dia 20 de novembro e somente no dia 13 de janeiro que você vai saber o resultado, conferir certinho e aí ver se vai dar certo ou se não vai, para que lado que você vai, que estado que você vai morar. Eu lembro que quando eu fiz, eu estava em São Paulo, já no NASP, resolvi fazer o Enem para tentar uma bolsa no NASP. E eu passei em Realeza, no Paraná. Meus pais se alegraram, uhul, minha filha vai se mudar, vai morar aqui perto.
Então, gente, não vou usar a nota do Enem para isso. Nossa, a maior decepção dos meus pais. Mas hoje eles estão muito bem realizados, confiaram no processo e deu certo. E, gente, para fechar nosso momento hashtag, uma pesquisa apontou que 49% dos brasileiros acreditam que a educação desempenha um papel crucial na redução das desigualdades sociais. Além disso, 50% da população defende que o ensino superior prepara os estudantes para suas futuras carreiras. Mas aqui vem um ponto muito importante. Apesar desses números positivos, apenas 26% dos brasileiros avaliam a qualidade do sistema educacional como boa, enquanto 47% o consideram ruim. Na tela, eu vou mostrar para vocês quais são os principais desafios apontados pelos entrevistados, tá bom? Vamos conferir comigo? Então, 38% deles dizem que o acesso desigual à educação sim traz um prejuízo. 35% é a falta de financiamento público e já 33% é a infraestrutura inadequada das escolas que acabam prejudicando a educação. As redes sociais também foram citadas na pesquisa e 60% dos brasileiros apoiam a proibição do uso delas para menores de 14 anos. Recentemente, o Ministério da Educação anunciou que está elaborando um projeto de lei para proibir o uso de celulares nas escolas. E olha só, o Rio de Janeiro já adotou essa medida nas escolas municipais. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todo o Brasil entre 21 de junho e 5 de julho, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. E a gente debateu sobre esse assunto, sobre essa necessidade de ter ou não ter um celular na escola, e a gente traz também para dentro de casa, né? Muitas vezes, ali aquele momento de estudo, de concentração, de fazer alguma tarefa em casa, acaba deixando de lado para pegar já um celular para poder mexer, além de outros aqui que eles apontaram, que é super importante, infraestrutura, financiamento, acesso à educação. Tudo isso é bom colocar na ponta da caneta, né? Porque é interessante. Eu queria saber o que pensam os 51%. Então, isso fiquei impressionada. 49% das pessoas pensam que a educação é um fator importante frente à desigualdade social. E as demais pessoas pensaram o quê? Que não tem a ver? Eu fiquei chocada com isso. Eu fiquei impressionado. A verdade é que desigualdade social, ela vai estar em todos os âmbitos sociais. Portanto, se existe desigualdade social, existe uma desigualdade educacional. A oferta de educação, ela é resultado da desigualdade social. Então, para que a educação seja igual para todos, é porque a desigualdade social já diminuiu. A gente tem que dar uma volta para tentar apaziguar nosso próprio coração em relação a um mundo que não é mau, ele é mau. E o mundo mau é um mundo desigual. Ele é desigual. Portanto, as ofertas de saúde, de educação e de qualquer outra qualidade sempre será desigual em um mundo desigual. Quem tem um acesso melhor, ele vai dar para os filhos uma educação melhor mesmo. Isso é real e é contra isso que o Evangelho luta. Fechou com tudo meu momento hashtag aqui, pastor. Fiquei até sem palavras e que bom que eu fiquei porque terminou este momento, viu? Eu finalizo mandando um beijo para você aí de casa, na torcida para quem vai fazer o Enem, na expectativa dos pais também sobre isso e que vocês possam ter um ótimo programa e aproveitar bastante, orientar esses pais, né? Você vai passar por isso. Darleide já tem a experiência sobre o assunto, ela vai estar dando as orientações. De braçada. Tipo, não tô aí para isso. Né? Lá em casa não teve sofrimento. Mas você pode ir lá pegar seu celular, Josi, e mandar sua interação. Vou mandar. Obrigada, querida. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Beijão. Beijo, amada. Meus amores, vamos lembrar que tem algumas questões que a gente precisa trabalhar quando o assunto é namoro na adolescência. A gente começou falando na perspectiva dos pais, né? Um temor, alguma questão que envolva ciúmes, a dificuldade de ver que o filho cresceu, que a filha já é uma mocinha, essas coisas assim. Mas em relação ao indivíduo adolescente, menino e menina, começar a namorar, tem algum prejuízo, tem alguma dificuldade? O que a gente precisa olhar no universo desse adolescente? Isso a gente conversa também no programa de hoje. Vai aproveitando aí o tempo e manda pra gente a sua pergunta, a interação que a gente quer escutar você.
E nós vamos conversar junto com o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Paiva. Ele é psicólogo, orientador de pais, ele é sexólogo, escritor, que está chegando aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom tê-lo conosco. Prazer. Bem-vindo. É a sua poltrona para a gente conversar juntos. Quando o assunto é namoro na adolescência, o que dizer de pronto? Minha nossa. É sempre, muitas vezes, um tabu lidar com esse tipo de assunto. Mas, ao mesmo tempo, também é algo muito gostoso de trabalhar em família. Com cuidado, com orientação, ao mesmo tempo também com leveza e bom humor. Porque, além de ser uma fase muito gostosa da adolescência, vem com os seus desafios, mas, ao mesmo tempo, tem pais que são participantes, ajudam nesse processo educacional do filho, de acompanhar junto o adolescente no adolescer, mas também nos desafios amorosos que são muito intensos. A gente passou por isso. Então, a gente sabe que essa intensidade, ela vem. Então, trabalhar esse assunto com eles é algo muito, ao mesmo tempo, divertido, sério, mas, ao mesmo tempo, também é uma aventura que vale a pena vivenciar com o filho. Isso é muito legal. E é interessante pensar, e eu queria a sua opinião sobre isso, de que talvez essa conversa não precise começar na adolescência. Ela seria melhor se começasse antes. Né? Sim. Porque uma boa criança não se transforma necessariamente num mau adolescente. Exatamente. E esse relacionamento não vai começar a se aprofundar nesse nível de intimidade quando ele faz 14 anos. Exatamente. Esse assunto precisa aparecer antes, de maneira leve, mas que seja presente nos diálogos, nas interações da família. Porque se esperar para quando mais tarde chegar esse assunto, vai ser pego de surpresa, mas eu não sabia que eu não poderia ou que não era assim. Então, quando faz parte do assunto da família, da mesa em família, é muito diferente. E sim, os pais teriam uma postura mais leve com relação a esse assunto. E quem começa a conversa? O pai ou o adolescente? Geralmente, o ideal é que fosse o adolescente, que é o que está trazendo o sentimento. Mas muitas vezes é importante que os pais também sejam participantes na vida do filho. E isso ajuda muito a quebrar aquele gelo inicial, sabe? Do pai, mãe, tô namorando. Sabe? Ou estou gostando de alguém, sabe? Muitas vezes, pais que não são tão participativos e adotam uma postura, muitas vezes, de agressividade, de uma postura mais ríspida, acaba atrapalhando nesse contexto. Foi excluído. Exatamente. E aí, muitas vezes, acaba não só gerando tristezas, mas também gera aquele comportamento rebelde no adolescente, de não contar, de fazer escondido, de viver essas aventuras. Isso acontece. Então, é muito importante que muitas vezes o pai esteja atento ao comportamento do filho, ao que ele traz, e as oportunidades que surjam. Porque se você esperar que o filho traga em algum momento, pode ser como no caso da sexualidade. Você fica esperando que o filho traga uma pergunta sobre sexo. Quando há uma antecipação suave, tranquila, abrindo uma janela daqui, da colar para educar, para tratar do assunto, fica muito melhor os pais fazerem essa condução mais tranquila, né? E aí, quando for algo mais pontual, aí espera o filho trazer. Porque assim casa bem, né? E fica um clima leve também. Trazer essa leveza tira o peso do momento. Que não é só difícil para o adolescente, mas é difícil para os pais também lidar com isso. Será? O importante é que seja sem tabus. Sem tabus nenhum. Sim. Nós temos 4 minutos de intervalo, que é o tempo de você mandar sua mensagem para cá e eu ligar lá em casa também, para convidar outra audiência para participar ativamente do nosso programa. Você que está assistindo, não se esqueça, beba uma água, mande a sua interação e um grande abraço a você, que é Anjo da Esperança, que possibilita que esse programa exista. Se você não sabe como que é ser Anjo da Esperança, também liga para a gente que você vai descobrir uma alegria de viver um propósito. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. E aí, meus amores, começaram a namorar com que idade? Como é que está esse assunto aí na sua casa? Em conta. Nosso WhatsApp é o 983-1502-49. Queremos saber de você. Vou falar em interação que chega por esse número que eu acabei de falar. Sabe quem mandou interação pra gente, Aleixo? Um grande telespectador.
Tem que Não deixar de perde ser um telespectador programa. o mais rápido possível. Abinal Júnior, fala, minha gente. Só passando para dizer que não bateu saudade ainda. Nem deu tempo de pensar nisso, engraçadinho. Quinta estarei de volta, se Deus quiser. Amo vocês, bom programa. Amamos você também, Abinal. Divirta-se. Você com a Eliane, com o Samuel, e a gente está aqui também, super divertidos. Né? Assim. Então, Tem muitas formas, de se divertir. tem muitas Tem maneiras, muito muitas. bem. Mas é claro que a gente se diverte, é brincadeirinha, gente. Vamos embora, e a conversa de hoje sobre namoro, o Abinal foi conversar com 3 adolescentes. Será que sua filha tá lá? Não sei. Roda... Mas você tá hoje, né? Vamos escutar, vamos saber. Vamos saber o que os meninos dizem sobre eles namorarem ou não. Fala da rede, Pastor Aleixo e todos os nossos amigos que acompanham sempre Entre Família. Olha, esse assunto de hoje dá muito o que falar, né? E eu vim a um local onde eu acredito que é o local ideal para se falar sobre namoro na adolescência, que é na escola. E olha isso, minha gente, eu entro já nessa sala aqui para poder conversar com uma galera que está vivenciando esse momento, essa fase tão linda da vida, né? A adolescência. E para conversar com a gente, até mesmo contar a versão deles, porque a gente conhece muito a versão dos pais, né? Vamos conhecer a versão dos adolescentes. E comigo aqui o João Pedro, é isso? Boa tarde, João Paulo, né? Ou João Pedro, conta aí. E aí, tudo bem? Beleza? Tudo certo? Acertei, é João Pedro? João Paulo. João Paulo, olha aí, viu? João Paulo e a Ana B. Oi, tudo bem? E comigo aqui também a Carolzinha. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Beleza, gente, vamos falar sobre essa fase tão boa que vocês vivem, adolescência, e vem muitas dúvidas na mente, né? Será que é o momento certo de namorar? Será que não é? Será que é hora de focar nos estudos? Mas o coração tá dizendo uma coisa e sei lá, o cérebro tá dizendo outra. João, como é que é pra você? Em relação aos seus pais, essa questão do namoro, tudo certo? Eles liberam? Você já namora? Como é que funciona? Não namoro. Tô solteiro, inclusive. Brincadeira. Mas assim, a minha relação com a minha mãe, ela é bem aberta, sabe? A gente conversa bastante em relação a isso. E ela nunca proibiu, nunca disse que eu não posso namorar, mas ela sempre me alertou, sempre me aconselhou a escolher bem as pessoas com as quais eu vou me relacionar, né? E também o momento da minha vida, né? Um momento muito decisivo pro meu futuro, né? Estudo, trabalho, etc. E então é isso aí, tomar cuidado, né? Legal. Ana, lá na sua casa, seus pais liberam para namorar ou não tem a partir de uma idade? Porque menina, geralmente, né? A partir dos 25, 30 anos você pode namorar. Como é que funciona lá? Essas brincadeirinhas aí sempre tem, mas meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Nunca me proibiram. Eles sempre falaram assim... Olha, se você for namorar, você tome cuidado com quem você vai namorar, a idade que você vai namorar, porque, querendo ou não, o namoro exige muito da gente, né? E eu sempre tive essa relação aberta de falar tudo pra eles, e eles sempre me aconselharam de que talvez essa não seja a melhor idade, porque daqui a pouco eu vou pra faculdade, e eu também acredito que não seja a melhor idade, porque envolve muitas coisas, decisões, então acho que realmente não é o momento pra isso, mas eles também nunca me proibiram de namorar. Legal. Faixa etária de vocês, 16, 17 anos. Você acha que essa é uma idade boa para poder namorar ou não? Eu acho que é uma boa idade para começar a pensar sobre. Porque é quando você está amadurecendo e tem tudo para pensar, mas também é uma idade que você deve focar nos estudos e no seu futuro. Então, é o meio termo. Você tem que saber equilibrar as coisas. Verdade. Agora eu sei que vocês enfrentam muitos desafios dentro de sala de aula, em casa também, né? As provas da vida, não só da escola, mas as provas da vida vêm. E a pressão do grupo, pressão dos amigos, como é que tem sido para vocês lidar com isso? Olha, a minha família, ela sempre me apoiou muito nisso, entendeu? Então, eu sou bem seguro de mim próprio. Em relação à pressão, entendeu? Por exemplo, meus amigos, a maioria não namora, tem alguns que sim, mas eu não tô preocupado com isso agora. Tô vivendo um momento muito importante da minha vida, né? E então tô preocupado com o meu futuro. Certo. E agora para você, Carol, você acha que começar a namorar nessa fase, você acha que pode de alguma forma interferir nos seus estudos? Porque a mente fica meio viajando em algum momento, né? Pensando lá no crush, né? Mas
Você acha que pode interferir ou não? Tem maturidade suficiente para poder separar bem? Nos meus estudos, eu acho que não, porque eu sempre tive muito foco nos estudos, sempre fui uma pessoa muito concentrada na escola, mas eu prefiro mesmo focar. Agora não é o momento certo para mim, eu prefiro realmente focar na escola, focar no meu futuro, faculdade, essas coisas. Mas se acontecesse agora, eu teria total maturidade para isso. Certo. Agora, por exemplo, é uma fase em que vocês vão escolher também, daqui a pouco, a faculdade que vai fazer. Quem sabe se vai continuar aqui continuar na cidade ou se vai para outro estado, ou até outro país para tentar alguma coisa. E começar um namoro, nesse momento, pode trazer ali alguns conflitos também, né? Ah, será que vou? Será que fico? Meu amor tá aqui, e agora? Bom, eu acredito que isso interfere muito, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho intenção de sair do estado ou, às vezes, continuar no estado, mas uma cidade distante daqui. Então, começar um relacionamento com alguém que está aqui seria muito complicado, porque eu não acho que eu tenho a maturidade suficiente para ter um relacionamento à distância e acho que é muito difícil, envolve muitas escolhas, muitas consequências, né? Porque você tem que confiar muito na pessoa e você tem que lidar com saudade. Então, não acho que seja uma opção para mim. Então, eu prefiro iniciar um relacionamento já quando eu estiver nos meus estudos do que iniciar agora e depois ter que ou desfazer o relacionamento, ou eu acho que envolve muito sofrimento, então não acredito que vale a pena. Gente, que é isso? Quanta maturidade, né? Nesses adolescentes de hoje em dia. Não sei se na minha época era muito assim, não, viu? Talvez era. Eu que era meio perdido, né? Mas obrigado por esse bate-papo aqui. E aquele último recado que vocês deixam para a galerinha que está do outro lado também, ou para os pais, recado que vocês deixam dessa fase tão importante que vocês estão passando. Poxa, eu acho que relacionamento, né, ainda mais namoro, envolve muito sacrifício, de ambos os lados. Sacrifício de tempo, prioridades, enfim. Eu acho que você deve estar mais preocupado com o sacrifício que você vai fazer, as escolhas que você vai tomar, para escolher a pessoa que vai passar o resto da vida com você, né? Uma decisão tão importante. Bom, eu acho que antes da gente procurar um relacionamento com pessoas, a gente tem que afirmar nosso relacionamento com Deus. E ele vai mostrar quando é o momento certo e a pessoa também que a gente tem que se relacionar. Porque às vezes a gente pensa, será que é o momento certo? Será que é a pessoa certa? Mas antes a gente tem que falar com Deus e ver se é a vontade dele pra nossa vida. E aí sim a gente procurar amor nas pessoas. É, praticamente tudo isso. E você também tem que aprender com você mesmo. Você tem que se conhecer pra você conseguir amar as outras pessoas. Você tem que se amar também pra conseguir dar esse amor. É isso. Com tanta maturidade, volto com vocês aí no estúdio e eu vou ficar aprendendo um pouquinho mais com eles, tá bom? Valeu, gente! Gente, apaixonante esses três adolescentes. João, a Ana Carolina e a Ana Beatriz. A Carolina e a Ana Beatriz. Vocabulário de uma perfeição. Bonitos, inteligentes, educados. Beijo pra vocês e pra família, parabéns. Agora, Aleixo e Felipe, estes meninos, eles representam um recorte social, diferente de outros recortes sociais. Isso faz diferença? Olha, eles são cristãos, estudam numa escola particular, têm pais que são educadores também. Isso faz diferença em relação a saber sobre namoro, se perceber nas relações ou viver noutro recorte social? Eu acho que tem duas coisas, e fora isso, ele sabia que os pais estariam assistindo. Ninguém é bobo. Deixa quieto. Tem uma palavrinha que creio ser uma herança de tudo que a gente pode deixar para os nossos filhos. Essa é uma das mais valiosas, que é a prospecção. Prospecção é você entregar para o seu filho a capacidade de ele se ver no amanhã. O amanhã é a coisa mais cara que se entrega para um filho. Quanto mais claro é o amanhã dele, mais profundas e corretas e alinhadas são as decisões que ele toma. Se ele não consegue prospectar, as decisões ficam muito complexas. Por exemplo, uma criança que está nessa fase lutando pela vida, que não tem certeza se vai estar bem alimentado amanhã, se o pai vai estar empregado amanhã, se o pai estará casado com a mãe amanhã. O amanhã não se forma. E como amanhã não se forma, ele não se vê nesse amanhã. Aí as decisões vão passando a ser imediatas. Ela vai ter dificuldade de lidar com sexualidade, vai ter mais dificuldade de firmeza de lidar com drogas. Ela não se vê no amanhã. Um adolescente como esse, ele está cercado de exemplos de amanhã.
Então, o pai tem um caminho que percorreu, a mãe tem um caminho que percorreu, o grupo social todo. Então, para ele, o natural é passar pelo médio, prestar o vestibular Exato. e encaixar o companheiro nessa jornada. Todos eles falaram de fazer faculdade. Sim, Todos, sim. os 3 falaram sobre isso. Então, tem essa prospecção já definida. Estão encaminhados para isso. Já, diferentemente, seria de alguém que mora numa região de difícil acesso à educação, que não pensa nem ao menos fazer uma faculdade, porque as pessoas à sua volta não fizeram faculdade, o acesso é muito difícil. Então, o que vai restar para ele? Se relacionar, namorar muito cedo. E isso, quem sabe, o Brasil ocupa um dos lugares mais significativos, se podemos dizer assim, negativamente, com o número de adolescentes grávidos. Né? Isso é bastante lamentável e isso de se considerar esses recortes sociais, como diz Felipe. Sim, e namoros também, que a gente olha hoje, começando com 13 anos, 14 anos, né? Alguns casos 11 anos, já se fala nisso. Né? Então, é muito importante entender a realidade de cada família, de onde eles vêm, o que cada pai aprendeu sobre isso dentro da circunstância geracional dele e familiar, que também é importante. Entender a dinâmica de cada família. Isso é uma das coisas que mais influenciam muito essa relação amorosa nessa idade já. Né? Como que conversa? Tem abertura para isso? Agora vamos pensar Produção, você ia falar com a gente? Posso continuar? Felipe, o que dizer sobre o adolescente enquanto namora? O que se passa que pode, por exemplo, dificultar nas relações com os próprios pais, com os amigos, com a própria escola? Que prejuízos a gente pode admitir ali? Sim, é muito intenso. Muito, os sentimentos. Muito. Sabe? E assim, administrar isso na adolescência é um desafio por si só. Né? Primeiro que para os pais é aquele baque. Administrar a adolescência, né? Estou namorando. Já é um desafio. Né? E compreender essas dinâmicas, né? Então, assim, o adolescente passa por questões de autoestima, questões de rejeição, né? De ciúmes. Então, pensa essa intensidade muito grande dentro da mente de um adolescente que ainda pensa no que quer ser. Muitas vezes vive essa questão da dinâmica familiar. Então, esse é um desafio para ele mesmo, né? Não só a questão de rede social, que é uma coisa que também influencia muito e tem muito impacto hoje, até mesmo de forma negativa, na vida do adolescente. E ele pode ver essas questões de maneira muito intensa, da forma negativa. Né? Em relação a como lidar com ciúmes. Estou gostando de uma pessoa hoje. Daqui a um tempo, estou gostando de outra. Como lidar com essa intensidade amorosa. E, ao mesmo tempo, também, essa questão da paternidade, ela representa essa dinâmica, daquilo que os pais conversam, da abertura que eles dão, daquilo que o adolescente pode trazer e da reação dos pais àquilo que ele traz. Porque isso vai aliviar se há alguma tensão, ansiedade dos filhos. Exatamente. Facilita o diálogo. E creio que existe um fenômeno que a gente precisa cuidar também, de um adolescente que tem sido educado e o centro da vida dele futuro é o mercado. Isso é muito importante, porque assim, se pensa que ele vai crescer por um grupo social, né? Vai sair do médio, vai prestar o vestibular, vai fazer sua faculdade e vai, como foco principal, ser um bom profissional. Mas vai chegar uma hora que ele vai ser um bom profissional e um desastre na sua vida em relacionamento, porque não foi educado para isso. Então, há um equilíbrio, porque ele não vai ser feliz com um salário só. Ele não vai se realizar como adulto só com um bom salário. Ele vai se realizar com um bom casamento, com bons relacionamentos, vai aprender a tomar decisões. E muitas vezes a gente chega para a criança e fala assim, não, pensa nisso aí, foca nos estudos. Foca nos estudos. Aí ele chega e está com 22 anos e completamente inábil para lidar com relacionamentos, porque focou numa coisa só, mas o mercado é um aspecto da vida. E a gente precisa disso, além de crescer em um grupo misto, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas eu tenho um recado para te dar. E ele é muito, muito, muito importante. Você já ouviu, obviamente, falar da Escola Bíblica da Novo Tempo. A Escola Bíblica da Novo Tempo é uma parte tão grande, tão importante da Novo Tempo, que você não vai conseguir assistir mais que 10, 20 minutos da programação da Novo Tempo sem falar dessa grande bênção que tem sido a Escola Bíblica da Novo Tempo. E o que é? Se você entrar no site Escola Bíblica, biblia.com, tá aí, ó, na sua tela, o nosso site da Escola Bíblica, você vai perceber que tem ali uma
quantidade enorme de ofertas de materiais e de conteúdos muito importantes para você. Olha aqui, ó. Se você for pensar só dos que estão aparecendo aqui no nosso site, você pode estudar profecia. Quer estudar sobre profecias bíblicas? Quer um assunto específico da Bíblia, como, por exemplo, o Espírito Santo? Quer falar sobre família, sobre futuro, sobre finanças, sobre corpo, mente, adolescência, origem de tudo? Tem muito tema. Educação de filhos, educação financeira, você consigo mesmo, algum assunto bíblico, todos têm lá. A Escola Bíblica do Novo Tempo trata os seus alunos como pertencentes a ela mesma. Tanto é que quando você pede um material para a Escola Bíblica do Novo Tempo, você é cadastrado e tratado como um aluno dessa enorme instituição de ensino totalmente gratuita que se vincula a Novo Tempo. A Rede Novo Tempo faz questão de que o nosso relacionamento com você se estenda para além dessa programação, que você está sendo beneficiado, nós aqui com essa informação de tão rica qualidade, mas ela não vai acabar quando o programa acabar, ela vai continuar na sua casa. Quer ser um aluno? Seja, isso é a coisa mais fácil do mundo para você fazer. Você pode ligar para a gente naquele número que você pede o material ou simplesmente entrar no site lá, biblia.com/escola bíblica, vai ter acesso a todo esse material. Ou você pode escolher novotempo.com/escolha bíblica. Escolha bíblica? Escola. É escola. Eu vou falar de novo bem bonitinho. É uma escolha que você faz. novotempo.com/escola bíblica. Você pode fazer isso, inclusive no intervalo, que até a hora que a gente voltar, você já terminou de ver seu cadastro e vai ficar aí feliz da vida como aluno. Muito bem. Matricule-se agora na Escola Bíblica, você só tem a ganhar. E ao final de cada um dos cursos, você ainda recebe certificação. Não é brinquedo não, a gente quer estudar com você, quer somar a sua vida. Quanto mais informação, melhor, para você tomar melhores decisões. Entre em contato com a gente, tá bom? Vamos fazer uma pausa, é o tempo de você se inscrever, ligar, pedir um dos nossos cursos e a gente já volta com você. Esse é o seu Entre Família. Quem aí já se cadastrou, já é aluno na Escola Bíblica? Onde você encontra uma escola bíblica com uma variedade tão grande de temas, cursos e com certificação ao final? Só aqui na sua Novo Tempo. Entre em contato com a gente, novotempo.com/escola bíblica. Se inscreveu? Ainda não? Fica a dica para você. Vamos estudar, né, gente? Vamos estudar, quebrar a ignorância, fazer novas descobertas, tomarmos novas decisões, especialmente quando nós buscamos conhecimento na Palavra de Deus. Estudos bíblicos com base estritamente bíblica. Reforço o convite, novotempo.com/escola bíblica. E a pergunta do dia, Aleixo, o pessoal ali de casa, será que tem alguma coisa para dizer sobre namorar na adolescência? A pergunta é, primeiro um desafio para você responder. Você começou a namorar com qual idade? Como foi sua experiência? Valeu a pena começar a namorar cedo? Que conselho você daria? Compartilhe sua informação aqui, sua experiência com a gente, mas a gente sempre tem perguntas a respeito, porque estamos lidando com esse desafio o tempo todo. Então manda aí sua pergunta sobre isso. Namoro na adolescência, quais são as dificuldades, como que a gente vai lidar com isso? E a gente vai para um momento agora que a gente vai ouvir você falando, mas também vai para umas dicas práticas, mas é bom falar com um pratinho na frente. Vamos então ali para o nosso cantinho. Vem para cá, Felipe, nos acompanhe. Tá vendo aquele copo lá? Aquele terceiro ali é o seu. De acordo com o tamanho. Pode vir. Como é que é, Felipe? De acordo com o tamanho. De acordo com o tamanho. Fique à vontade. Nós vamos agora então passar algumas dicas para você aí de casa. E o Felipe, obviamente, nosso convidado especialista de hoje, psicólogo, sexólogo, escritor, palestrante. E vamos à tela. Meu filho adolescente está namorando. E agora? Calma, muita calma nessa alma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sim. Vamos à primeira regra. Estabeleça uma comunicação. Tenha conversas claras com o seu filho. É importante que os pais sejam participantes da vida ativa do filho. Então, a comunicação, eu diria que é o top 1. Não só das relações familiares, mas também de casais. Então, busque saber sobre o seu filho. Busque saber sobre suas emoções e converse de forma não só clara, mas também transparente. De forma que deixe o seu filho não só à vontade para poder falar sobre o tema, mas também você se sinta à vontade. Então, uma comunicação agradável e transparente é o que vai, assim, ajudar muito na relação. Felipe, a gente fala de comunicação e é um desafio.
Sim. Talvez seja o maior desafio relacional, comunicar-se. E tem um outro desafio, porque o adolescente, ele vai mudando numa velocidade que a gente não acompanha. Ele vai me lembrando o tempo todo que ele não é criança. E a comunicação é diferente. Dá para você dar uma dica aí, como que eu começo a estabelecer uma educação considerando que ele não é uma criança? Como que a gente constrói isso aqui de uma forma prática? Tô achando que o pai precisa ser educado, a mãe precisa... Não ele. Ele sabe fazer. Os pais precisam ser educados, né? Sim. De lembrar justamente que o filho cresceu. Exatamente. Isso é algo que eu sempre dizia e ainda digo para as mães. Esse apego à infância, a gente precisa celebrar cada uma das fases. E essa foi uma das coisas que me ajudou a lidar com todas as fases da minha filha de modo leve, também o meu marido. Tranquilo. Que legal, agora ela não é mais uma criança. Que legal, agora ela é uma adolescente. Que bom que agora ela namora e agora está casada. Essa celebração faz a diferença. E viver a idade dele. Exatamente. Então aqui eu imagino, tem uma criança lá em casa que fala assim, pai, por que eu vou fazer isso? Porque eu falei. Descobriu que são duas pessoas, olha que legal. Olha, você é um ser humano também. Agora, se eu chegar para adolescente, porque eu mandei... Não funciona. Não. Exatamente. Sejam participantes da vida do seu filho. E, ao mesmo tempo, também, tomar cuidado com não só as gírias do momento, né, mas também uma conversa muito retrógrada, vamos dizer assim, porque o equilíbrio é o que vai ajudar. Né? O adolescente não pode se sentir pressionado de ver o esforço do pai em estar tentando chegar até ele. Então, sejam vocês mesmos. Tenham a conversa que vocês costumam ter com seus filhos, né? Sem, ao mesmo tempo, também trazer essa pressão para a criança e para o adolescente e para o jovem também, que muitas vezes está vivendo essa doideira da juventude, sabe? Então, ao mesmo tempo, é manter um equilíbrio no que você fala, né? Muitas vezes, pais falam de forma mais agressiva. E a comunicação não violenta, ela traz um discurso muito interessante, que é de você manter seu posicionamento de forma leve para o adolescente. Ele se sentir acolhido por você. Né? Então, pergunte sobre o que o filho está sentindo, busca trazer ele para perto. Né? Essa é uma das formas que ajudam bastante. Legal. Mais um tema. Discutam limites. Então, de quais limites nós vamos falar? Dos dedos. De quais limites? Isso é muito interessante, porque muitas vezes os filhos agem para ver a reação dos pais. Então, quando os pais são participantes na vida do filho, eles são amigos, mas trazem regras e limites. E impor os limites e não permitir que eles ultrapassem eles. Então, as regras são importantes. Mas, ao mesmo tempo, também, é não ter aquele comportamento passivo-agressivo, sabe? Filho, segue essa regra, senão, já abre aquele olharzão pro filho, sabe? É importante ter essa leveza também. Ao mesmo tempo que toda família tem seu código ou deve ter o seu código, né? Aqueles temas que já estão estabelecidos previamente, comunicados pelos pais. Os pais precisam e devem ter o que comunicar aos seus filhos, porque senão os filhos acabam por se ver sem esses limites postos pelos pais, que na sua sabedoria entende ser o melhor para a família. Por exemplo, lá em casa, nunca foi um tema se a nossa filha iria namorar aos 12, 13 anos, porque já estava estabelecido que não. Então, os pais podem fazer isso também, né? Claro que vão enfrentar desses filhos, a depender da personalidade, do modo como eles fazem o enfrentamento. Tem personalidade e personalidade. Então, não vou dizer que todos os filhos vão se comportar como a minha filha se comportou, e nem que os pais terão a minha personalidade ou do meu marido. Mas há o que os pais coloquem como código de família. E o limite, ele está sempre conectado ao propósito. Eu gosto de falar que um rio, ele tem margens porque ele tem um curso. O resto é poça. A poça é uma poça, ela não tem limite. Então, se ele tem o seu propósito estabelecido, é mais fácil discutir o limite, porque o limite restringe um comportamento a um objetivo de vida, a um propósito. Um pai que não coloca limites para os filhos, ele pode estar sendo compreendido como alguém que não vê o futuro dele, que não estabelece o propósito, que não está vinculado a um amor que gera para ele uma maturidade. Forma, tudo que forma tem formato. Exatamente. Muito bem, mais um. Fale sobre responsabilidade, que tem a ver com o que você dizia agora, né, Aleixo? Falar sobre propósito, responsabilidade. Eu, como pastor, atendendo muitas pessoas, sempre começo uma conversa assim, olha, eu vou dizer para você o que eu vou fazer, a partir do que você vai fazer. A decisão é sua. Se você fizer isso, eu vou fazer isso aqui. Se você fizer isso, a igreja vai fazer isso aqui.
Mas eu não estou colocando para você o que eu vou fazer por você, porque você tem a sua responsabilidade, mas você precisa saber qual resposta à sociedade, qual resposta à família, qual resposta à igreja, o grupo que espera alguma coisa de você fará dessa sua atitude. Porque eu vou dizer para ele, e fazer do meu filho, eu escolhendo para ele o tempo todo, eu não estou amadurecendo ele. Pelo contrário, eu estou tolhindo, né, a responsabilização. E essa responsabilidade inclui falar sobre sexualidade. Inclui dizer a esse adolescente que beijar na boca tem algo a ser tratado sobre esse corpo e a resposta que ele dá. Que ele não conhece? Que ele não conhece, exatamente. A idade em si. Filho, você começa a namorar aos 13, 14 anos de idade. O que você entende sobre namorar e casar e ter família? E estudar e trabalhar? O que você entende sobre isso? O quanto você pensa que começando a namorar aos 14, 13 anos vai implicar em que você namore anos até que você case? Como é que você... Então, esses assuntos, eles precisam ser postos à mesa com clareza mesmo, e sem muito sofrimento nisso, porque faz parte, isso é educação. Sim. Né? E buscar também, observar qual é a motivação dele querer namorar. Né? Será que ele está sendo influenciado? Será que ele está querendo vivenciar o que os amigos estão vivendo? E tudo bem, porque é isso mesmo, isso é uma realidade. Sim. Será que ele está querendo compensar uma ausência afetiva que o pai deixou? Isso é importante, porque geralmente isso acaba acontecendo. Então ele vai buscar em relações amorosas superficiais aquilo que falta em casa. Então é muito importante que os pais tenham um trabalho em equipe nessa questão da educação dos filhos, para que eles não procurem fora. Porque fora eles vão encontrar mais fora dos padrões morais, dos princípios que a família traz, do que a família rege para eles. Então é uma questão que é importante ter um cuidado. Ser participante da vida do filho traz esse cuidado. Muito bem, tem mais um tema. Você que vai falar, porque eu vou beber um copo de suco. Não, eu falo aqui. Compartilhe suas experiências e seja um exemplo. Isso é muito legal. Aí, dá pra você compartilhar? É que assim, eu não tenho experiência de ter namorado na adolescência, porque eu namorei uma vez e casei. Então, fica mais fácil. Eu também namorei e casei. Não, namorei uma única pessoa e casei com ela. Eu comecei a namorar com 16. Eu já tive algumas experiências. Hoje eu estou com 32. Não é que eu sou tão velho assim também. Claro que não. Mas eu tive algumas experiências e poder compartilhar elas traz maturidade, traz ensinamento, o que você deve fazer, o que você não deve. Né? E esse compartilhamento ajuda também a criar uma consciência na mente do filho, do adolescente, sobre os desafios, a maturidade que ele traz, as responsabilidades que ele entende de que o relacionamento ele deve ser feito, a responsabilidade afetiva sobre o cuidado com o outro é importante. Ao mesmo tempo também, de forma leve, para que não seja um peso para a vida do adolescente. Isso vale muito a pena. E legal a gente falar de exemplo, porque eu não preciso ter construído uma vida perfeita para ser exemplo. Exato. Porque você pode ser um exemplo de redenção, um exemplo de arrependimento, um exemplo de transformação e um exemplo de colocar-se para ele como uma pessoa coerente nesse momento, né? Muitos pais falam, o que eu vou falar para o meu filho sobre... Fala para ele o que ele deve fazer de correto, porque você tem uma experiência a dizer para ele e sabe como que as dores são construídas. Né? E a franqueza em relação aos filhos é muito importante. Porque ele está batendo o olho em você, ele sabe que você não veio de cripto. Sim. Ele tá lá. E é uma coisa importante que a gente tem um relacionamento de alguém que está crescendo, né? Ele está amadurecendo, está caminhando para um momento muito importante. Reforçar essa ideia de que, assim, quanto mais amigos dos pais, os pais dos filhos, e amigo não é amiguinho, não é coleguinha, vai deixar muito bem demarcado o que é ser pai, o que é ser mãe, mas haver essa possibilidade de um relacionamento rico de experiências, de se divertir juntos, de brincarem juntos, de passearem juntos, de ser presença. Quando a família, principalmente pai e mãe, ocupa um lugar, e o pai então nem se fala, ocupa um lugar importante na experiência afetiva de uma menina ou de um menino, mas a menina então, hein? Isso transborda para ela não ser tão suscetível a se relacionar mais cedo. Por exemplo, uma família melhor estruturada, com presença de pai, há maior dificuldade de que essa menina engravide muito cedo, que esse menino engravide uma menina muito cedo. Então, as relações familiares fazem toda a diferença. Mais do que dizer assim, não vai namorar e acabou. Não quero você namorando. O que você está entregando de afeto para essas crianças é o que vai fazer a diferença. Vai acabar acontecendo.
Então, assim, uma das questões importantes dessa questão geracional familiar é que muitas vezes os pais acabam adolescendo com o filho, né? Então, nessa questão de se tornar amigo, ele passa do limite, sabe? Então, ele não estabelece regras, com medo. Bobo. Exatamente, com medo do filho não conseguir identificar o que é o pai e o que é o amigo. Exato. Então, é importante manter um equilíbrio que é saudável. Fala, meu filho, eu sou o amigo que morre por você. Que paga as contas, que paga leva as você na contas, eu sou o escola. amigo que você deve honra. É isso aí. Eu vou falar um negócio muito sério pra você, e sério mesmo. Se você prestou atenção, qual câmera que eu olho aqui pra falar Não, mas eu quero falar um negócio sério daqui. 3, eu já vou falar. Ele tá tão rebelde. Transtorno opositor? Não, eu tô adolescente. Olha aqui. Você precisa, eu digo isso de coração, de pai para quem está amando o filho, nunca subestime a capacidade e o poder que uma cultura tem de acomodar valores. Nunca. A gente pode bater o olho, por exemplo, numa série, numa televisão, numa quantidade enorme de valores que as redes sociais trazem e pensar assim, eles estão filtrando, eu estou filtrando, estou assistindo, mas isso tem nada a ver. Fuja dessa loucura, porque a cultura acomoda valores e mais cedo ou mais tarde aquilo vai ser assimilado, vai ser naturalizado, se cede aquilo e o desastre bate a porta. Isso é muito importante. Se nós pensamos em futuro, a gente precisa também pensar na construção que esse futuro tem, na perspectiva de vida, e tudo conta, absolutamente, tudo conta. Talvez em algum momento os discípulos de Jesus viram, assistiram, ouviram uma história que pensaram, isso não tem nada a ver, mas no momento de medo, eles olharam de longe e falaram, é um fantasma. De onde tirou essa ideia de fantasma? Do Antigo Testamento? Claro que não. Em algum momento aquilo entrou e no momento de tensão aquilo voltou para a superfície. É importante você ter controle sobre aquilo que eles estão assistindo e oferecer, colocar à disposição de qualquer pessoa, não é só em relação a adolescentes, não, para você também. Mas no caso deles que estão em formação, isso é fundamental, colocar diante deles material de qualidade. Eles vão para a escola, tem a educação formal, existe a educação religiosa, a construção do conhecimento bíblico, mas esses filhos não passam o tempo todo só fazendo isso. Uma hora eles vão querer parar na frente de uma TV e assistir alguma coisa. Precisa necessariamente ser formal? Não. Precisa necessariamente ter valores? Sim. A Novo Tempo produziu há algum tempo uma série voltada para este público, chamada Os Mistérios de Olã. Estou falando aqui por experiência, porque ela é assistida na minha casa pelas minhas filhas e é muito gostoso saber dessa empolgação que elas têm com algo que é baseado em uma verdade, construída de maneira que ela seja assimilada alegremente, de maneira leve, mas sem desfocar de um valor que nós compartilhamos. Os Mistérios de Olã é uma aventura vivida com adolescentes e ali, conforme a aventura vai acontecendo, as descobertas vão acontecendo na cabeça de quem assiste e de quem produziu, está demonstrando há um caminho que está sendo levado que confirma o que cremos a partir da palavra de Deus. Deus usou esse método, nós nos submetemos a esse método e a gente sabe que faz um enorme sucesso. Se você ir lá no ntplay.com, lá no nosso depositário de materiais, tem lá o Entre Família também, tem Fé para Hoje, tem o Consultório de Família, tá lá os materiais que são produzidos no Novo Tempo, estão lá na NT Play. Você vai digitar lá e vai achar rapidinho também Os Mistérios de Olã. Você vai poder se divertir, inclusive dá para você assistir junto com eles, ficar tranquilo para aprender muitas coisas ali. Não perca essa oportunidade, porque procurar bons materiais não é uma tarefa muito fácil. Olha, se você bater o olho aqui, ó, você vai ver ntplay.com e muita coisa que aparece lá, inclusive materiais que foram produzidos, programas que já passaram, você queria assistir de novo e tá lá, NT Play, nossa plataforma. É tão necessário dizer isso, porque muitas vezes, eu mesma já ouvi, muitas vezes, mas não tem nada para ver com os meninos, a igreja não faz nada, não tem como não, olha a riqueza de material. Esse material, Os Mistérios de Olã, é um trabalho muito bem feito, muito bem produzido, e assim, não é só sentar para assistir, é você sentar com a intenção de que daquilo que está sendo assistido, vocês possam pausar e conversar a respeito. Pausar e fazer uma pergunta para que vocês avaliem, enquanto constroem uma ideia, o que está já pronto e o que vocês estão para a família construindo juntos. E assim se faz com todos os outros temas, tá? Com todas outras produções.
Tem interação que a gente chama agora para a tela e daqui a pouquinho damos resposta. Ai, 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 ai. Conta pra cá, Ana. Boa tarde. Qual é a opinião de vocês sobre um adolescente se relacionar com alguém mais velho, com até 20 anos de diferença? Eita, menino, vou até chamar intervalo para tomar aqui um suco, acalmar a alma. Muita calma nesta alma. E a gente volta com você. Até já. Olha só, vocês já ouviram um ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro? Já deve ter ouvido. Olha aqui nessa bandeja. Alguém pode dar um take aqui no que tem de frutas nessa bandeja? Aí você vai ver aqui uvas de 3 tipos. Maçã verde. Você vai dizer, ai, que coisa mais gostosinha. A mais brilhante. Gente, isso aqui é fake. A uva é de verdade, a maçã é de verdade, a maçã é de verdade. Mas me deu uma vontade de comer isso aqui quando eu peguei. Pensa na decepção. É fake. Produção, não faz isso comigo. Enfim, era só para dizer que nem tudo que brilha é de verdade. Eu gostei da sua ilustração da máquina humana. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer da Ana, que perguntou para a gente sobre boa tarde, qual é a opinião de vocês sobre um adolescente se relacionar com alguém mais velho? Aliás, mais velho, mas não é assim o mais velho, Felipe, só são 20 anos de diferença. Faz sentido? Felipe, não? Não, e é problemático. Sabe, a gente estava até conversando sobre questões de diferenças familiares, da dinâmica da família, mas é compreender, muitas vezes, o que não faz sentido para o adolescente que está em desenvolvimento, né? E entender as motivações que levam o adolescente e a pessoa também a querer ter um relacionamento, né? A gente entende questões culturais de outros países, mas é uma questão que acaba sendo problemática, porque o adolescente está na intensidade do desenvolvimento. Uma pessoa 20 anos de diferença mais velha já passou por isso. Então, eu vejo como algo problemático. É importante conversar de forma séria em família isso, para compreender as motivações não só do adolescente ou da adolescente, da pessoa que tem o interesse também em desenvolver um relacionamento assim. Então, o que está por trás disso? Isso envolve uma certa vulnerabilidade. É uma relação de domínio. Claro. E quais aspirações, qual é o ambiente, o contexto, o que eu espero de um relacionamento, de alguém que está esperando algo da vida, de uma fase completamente diferente da vida, e que tipo de companheirismo vai ser construído entre uma pessoa que está querendo viver uma vida de uma forma e outra que está necessitando de uma resposta de outra forma. Um está fazendo descobertas. Exatamente. Um adolescente está fazendo descobertas em todos os sentidos. Ele está até se descobrindo, ele está se conhecendo frente à vida, as novidades, né? Então, como que se relaciona com alguém 20 anos mais velho, nessa circunstância, quando 20 anos mais velhos, 2 décadas de diferença, se refere a alguém que já fez N descobertas. As sexuais, provavelmente as profissionais, enfim, o seu caminho. Quem é esse indivíduo? Então, família, precisa intervir. Não dá pra gente pensar assim, não, dialoguem, escutem. Ok, dialogar, mas precisa ter uma pontuação aí importante, porque nós não podemos deixar uma adolescente tão vulnerável com essa diferença toda de idade com a pessoa com quem ela se relaciona. Aliás, nós temos observações importantes para fazer com relação à diferença de idade, até mesmo entre pessoas maduras. Sim. Né? Uma moça de 20, 30 anos vai namorar com um homem de 50 ou o contrário que seja, não é porque há preconceito, é avaliar. Em que momento da vida vocês se encontram? Porque relacionamento vai exigir que a gente se encontre em algum momento juntos para poder viver em paz. Então, um quer, eu quero desfrutar de tudo que eu já conquistei nas Ilhas Maldivas. O outro, não, eu preciso ainda me formar, enfim, trabalhar. Eu quero sair, eu quero passear, quero me divertir. O outro quer ficar de ceroula no sofá assistindo Sessão da Tarde, entendeu? Então, é importante ter momentos onde a família realmente se posicione. Exato. Onde ela venha intervir para que a relação não traga problemas para eles também. Tá. Vamos fazer o seguinte, diz que tá bombando de perguntas por ali, então a gente volta para a sala. Sim. Quem comeu uvinha, comeu. Cerejinha, cerejinha. Leva a cerejinha. Obrigada. Ela tá com bastante conservante. Muito bem, meus amores. Então venham para cá. Jogando aqui na tela as interações que vocês mandaram aí de casa, as perguntinhas. Epa, aqui já tem uma aqui grandona. De um anônimo. Tá bom, boa tarde. Eu tenho um filho de 12 anos. Sempre conversamos sobre o assunto e dou conselho, mas às vezes eu tenho um certo receio. Meu filho já teve um jeito afeminado.
Talvez porque quando eu separei do pai dele, ele convivia muito com mulheres. E hoje ele está bem melhor. Está mais masculino, hoje sou casada com outra pessoa, percebo que meu esposo acha que meu filho tem uma tendência para homossexualidade. Antes meu filho comentava comigo sobre quando ele iria casar, ter filhos. Hoje ele fala que não quer mais namorar. Como descubro? O que eu faço? Eu acho já de pronto, assim, é importante a gente considerar justamente algo que a produção, ao me dizer que tinha chegado essa pergunta, foi a primeira coisa que eu disse. Se esse menino convive com muitas mulheres, ele acaba sendo modelado pelas mulheres, o feminino acaba sendo mais exposto para essa criança e ela admite melhor sem perceber. Ela vai para a escola, olha, em casa mais mulheres. Vai para a escola, mulheres. Vai para a igreja, quem está ali na escolinha ensinando Bíblia são mulheres. O que eu faço até aqui um convite para os homens serem mais participativos nessas atividades que envolvem o ensino nas escolas dominicais ou escola sabatina, como no nosso caso, enquanto igreja adventista. Que os homens estejam mais presentes, porque essas crianças acabam por ter muito relacionamento com mulheres e esse jeito efeminado passa a ser o do seu dia a dia. Isso não significa que ele seja homossexual. Exatamente. Exatamente. Ele tem, muitas vezes, influência. Isso. O que não trouxe a maturidade ainda da escolha. Então é importante que essa mãe tenha conversas com o filho, mas que acolha essa questão dele também. Apesar de ele ter 12 anos de idade, a influência... olha só um outro aspecto que pode aparecer, Felipe e Aleixo. O temor de que ele seja homossexual pode levar essa mãe e esse padrasto, e eu não sei por onde anda o pai, a trazer esse assunto na perspectiva de que ele seja um homossexual. Ele não tinha isso em mente, não estava na superfície, e ele começa agora a se ver nas falas de pai, de mãe, ou de padrasto, ou de outros que apareçam. Ele começa a introjetar essa ideia que veio externamente para ele pensar com as influências, como você diz, com os filmes, enfim, com toda uma ideologia que está posta. Essa criança acaba por se identificar como, já que estão dizendo para ela, eu acho que eu sou mesmo. Isso pode acontecer. Tem muita coisa que se constrói, muitos conceitos que se constroem, que embasam determinadas atitudes equivocadas e que outras que a gente tem medo são só marginais. Por exemplo, os nossos filhos devem ser criados para servir. Mas se você é cristão, você vai entender que o propósito da vida é servir. Mas eu quero ser chefe e ser servido. Esse princípio não é cristão. Em muitos momentos, o princípio fundamental da sua atitude não será seu prazer e sua felicidade. E muitas vezes nós construímos e pensamos que o objetivo da vida dos nossos filhos é prazer a qualquer custo. Aí chega um momento que ele vai fazer uma escolha que todos os caminhos levam para ele mesmo e a gente está querendo desconstruir por um valor moral que está submetido a um outro muito maior do que aquele. Há uma realidade ali também que houve uma separação, isso deve ser considerado, porque separação pode ter gerado um trauma de gênero. Ele pode ter batido o olho e falar, eu não quero me parecer com essa pessoa que me fez sofrer. Isso é real para muitos casos. Mas, sobretudo, pensando nessa perspectiva de alguém que teme essa orientação sexual, essa sexualidade do filho, há um princípio sobre a sexualidade que é o da santidade. A santidade e a pureza estão sobre todos os princípios. Por exemplo, Deus chamou você para ser puro. A virgindade, ela está no degrau abaixo da pureza, porque há virgens que não são puros. Deus nos chamou para ter uma sexualidade pura. Uma sexualidade pura pode ter passado, mas neste momento há uma pureza e a pureza envolve uma decisão pela pureza. Então, a decisão pela pureza vai enfrentar um monte de tendências, um monte de escolhas, um monte de vontades e o hormônio não joga a favor. Então, dentro desse sentido, o seu filho deve ser educado para a santidade. E na santidade, ele vai fazer escolhas pela santidade e aí a sexualidade vai entrar dentro do espectro da santidade. Embora o que a Derleide falou tem que ser reforçado. Ele precisa viver em um ambiente, conviver em um ambiente plural, como o mundo é, e com uma ética que você espera. Portanto, com participação coletiva e o diálogo tem que estar aberto muito. Não é? Tem que ter uma conversa ali para não ficar só sugerindo, pensando, divagando sobre o que está passando na cabeça dele. E é possível que, por exemplo, um padrasto, ou o pai, ou a própria mãe, ao pensar que esse filho tem uma tendência homossexual, o trate diferente. Exatamente. Isso é uma realidade, o trate diferente.
O tratar diferente vai implicar em que esse menino sinta-se em algum momento rejeitado. Se houver algum outro tipo de reforço nesse sentido, para ele vai ser talvez um caminho em que ele pense ser o caminho, já que assim, o que ele tem à volta? Então, cuidado com o tratamento que vocês oferecem a esse menino. Por que o trataria diferente? Por quê? Né, Felipe? Sim, o tratar diferente até dispõe a concretização disso. Né? Então, é trazer esse acolhimento, explicando a questão dos valores, dos princípios, daquilo que rege a família. Porque a influência, ela vem. E ela vem e agarra a pessoa, sabe? E muitas vezes como válvula de escape. Né? Então, ela pega a pessoa e, para sair disso, é um desafio maior, sabe? Então, é importante ter um cuidado em relação a isso. As crianças, elas não têm uma malícia com relação a temas da sexualidade. Elas não são maliciosas. Nós, adultos, somos maliciosos. Elas estão apenas experimentando, vivendo, né? Vivendo. Elas estão sem se perceber, muitas vezes. Somos nós que vamos dizer muito do que é dito. E de que forma nós estamos dizendo? Você está dizendo o que para esse menino? Porque esse medo, esse pavor todo. Cuidado com as suas falas, o seu olhar, a sua aproximação. Quem é o homem que modela esse menino? Você é a mulher forte, grande na vida dele, tem um pai que é desse tamaninho, tem um padrasto que é ausente, porque não sei, eu acho que esse menino é gay. O que está acontecendo? Olhe para vocês, adultos, esse menino não é o problema, não é. Talvez vocês precisem lidar com o problema de vocês, porque não está posto que esse menino tenha nem tendência homossexual, nada. 12 anos de idade, talvez não. Quero tratar com relação a isso. Vamos para a tela, tem mais interação você aí de casa. Lembrando que nós não temos a intenção de dar a resposta completa, absoluta, com os seus mais detalhados cantinhos. Nós só aqui lançamos possibilidades para você aí de casa pensar também, especialmente nesse caso dito agora. Tati Caldas, boa tarde. Acho que vocês ouviram minha conversa com amigos hoje de manhã. Nossa filha tem 17 anos e apareceu um marmanjo aqui com um buquê de flores. Ela conversou conosco antes, disse que não queria fazer nada escondido e precisava da nossa aprovação. Nós decidimos trazer para mais perto e aprovar, até porque eles estudam juntos, ou seja, proibir seria difícil. Hoje gostamos muito do rapaz, é um bom menino, parabéns pelo tema. Obrigada, Tati. Não vai dar tempo de ler mais? Que peninha. Tá bom, obrigada você aí de casa que sempre manda aí as suas perguntas pra gente. Muito bom ter com você. Meus amores, vem cá. Eu quero dizer pra vocês de uma coisa muito legal que a Novo Tempo produziu. Mais uma produção com selo Novo Tempo. E isso significa dizer qualidade, amor, vontade de que você seja feliz, tenha saúde. Nós estamos falando do documentário que foi feito com, assim, muito esmero, com mensagens, ou melhor, com imagens feitas fora do Brasil, com entrevistas com especialistas americanos, brasileiros. Teru Gouveia e sua equipe entregaram pra gente um documentário que já está no ar. Nós estamos indo pro 3º episódio, produção. Acho que o 3º episódio já está sendo exibido. Até separamos um trechinho para você acompanhar aqui com a gente e saber o cuidado que nós temos com você, com a sua família, com a sua saúde. Pode rotar o VT. Você sabe do que um carro precisa para funcionar? Combustível, óleo, suspensão, freios e a lista continua. E o ser humano? Será que o corpo humano é tão diferente de um carro? Durante o mês de outubro, vem aí o documentário A Máquina Humana. Conheça como o corpo humano foi feito para funcionar e como você pode viver com mais saúde e mais energia. Aqui, na TV Novo Tempo. Porque sabe que faz muita diferença a gente conhecer a fisiologia, saber como é o funcionamento do corpo. Se eu só te dou uma informação a respeito de obesidade, por exemplo, você a toma, ok. Mas quando você entende como a obesidade, a inflamação, como que um diabetes se desenvolve, fisiologicamente, como é que seu corpo responde a determinado alimento, a outro, a exercícios, então você tem muito melhor capacidade de tomar decisões. Então está aí o 3º episódio do documentário A Máquina Humana. Acessa ntplay.com e parabéns a toda a equipe do Vida e Saúde. Por falar no documentário A Máquina Humana, claro, é a oportunidade de eu convidar você para pedir o manual de saúde, é assim que eu gosto de chamar, um manual para você cuidar da sua saúde. São 8 temas elaborados pela Teru Gouveia, que é mestre, não é somente apresentadora do programa Vida e Saúde, ela tem mestrado na área de saúde pública e também
também com a elaboração junto desse material todo da doutora Gisela, que é médica. Esse material prontinho pode chegar à sua casa sem que você precise fazer nada além um grande esforço de ligar pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Acredite, essa pode ser a oportunidade de você mudar, dar uma guinada na sua vida. Pode acreditar em mim. Você estava hoje pensando, como é que eu faço, como é que eu quero, como é que eu vou lidar com esses problemas de saúde? 0 operadora 12 21 27 31 21. Robson Aleixo. Convite, né, Felipe, para você também pedir o seu manual de saúde. Muito obrigada por sua participação, viu? Eu agradeço vocês. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito bom estar contigo. Nós pensamos em adolescências, pensamos em jovens, pensamos e muitas vezes ficamos apreensivos com as decisões autônomas. Mas educar, afinal de contas, é gerar alguém com autonomia de decisão. Ele vai decidir e nós não vamos decidir por ele o tempo todo. A Bíblia nos dá um show de exemplos bem-sucedidos em relação a isso. José passou a maior e mais decisiva parte da sua vida olhando e decidindo sozinho. E lá, quando tinha tudo para dar errado, ele foi uma história de sucesso. Por que não dizer sobre Daniel? Aos 17 anos de idade, foi arrastado numa caminhada de 6 meses, desterrado. O seu futuro foi esmagado. Ele perdeu sua namorada, perdeu sua perspectiva, perdeu sua família, perdeu seu status social e ele acorda bem num dia e no outro ele está numa corte babilônica que foi levado para ser formatado. Sim, Nabucodonosor olha para aquele jovem sábio e fala: você vai aprender a pensar como eu para dar respostas que eu quero a partir de uma perspectiva babilônica de existência. Ali, quando Daniel chega na corte de Nabucodonosor, aquele rapaz sozinho. Tinha os amigos e que o texto não apresenta eles como íntimos necessariamente, mas lá estão. E agora, há um detalhe na história que me chama muita atenção para que eu confie no poder de Deus. Porque naquele momento o texto diz assim: o nome, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pelas terminações dos nomes, nós vemos significados hebraicos. Nomes que terminam com El, por exemplo, Daniel. Deus é o meu juiz. Essa era a sua perspectiva de vida, essa era a sua perspectiva de existência, era a sua ideia de futuro. Deus é meu juiz. Ao chegar lá, o texto diz assim: o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, o de Daniel e de Beltesazar. Você tem ideia do que é isso? Alguém olhou para ele e falou: como que é seu nome, moleque? Ele disse: meu nome é Deus, é o meu juiz. Não é não. A partir de agora o seu nome vai ser Bel sustenta a sua vida. Nesse momento, Daniel firmemente decidiu: não sustenta não. E neste momento ele prova o seu saber, colocando-se firmemente a partir daquilo que Deus fez. Pergunta é: o que ele pensava? É isso e sobre isso que falamos para os nossos filhos, isso que esperamos a partir de uma rocha que sustenta todas as decisões.